Tigre, tigre. Kelsey, Kelsey, abre os olhos. Alguém me sacudia, com força. Tudo o que eu queria era resvalar de volta ao sono negro despreocupado, mas a voz soava desesperada e insistente. Kelsey, me escute, abre os olhos, por favor. Tentei abrir os olhos, mas doía. A luz do sol piorava o doloroso latejar na minha cabeça. Que dor horrível! Minha mente começou a clarear e reconheci nosso local de acampamento e Ren, que estava ajoelhado ao meu lado. Seu cabelo molhado estava jogado para trás e ele tinha uma expressão preocupada no lindo rosto. Kels, como você se sente? Está bem? Eu pretendia dar a ele uma resposta sarcástica, mas em vez disso, engasguei e comecei a tossir, expelindo água. Respirei fundo, ouvi um ronco úmido em meus pulmões e tossi um pouco mais. Vire-se de lado, ajuda a pôr a água para fora, deixe-me ajudá-la. Ele me puxou em sua direção, deitando-me de lado. Tossi mais um pouco de água. Ele tirou a camisa molhada e a dobrou. Então, delicadamente, me ergueu e colocou debaixo da minha cabeça, que doía demais para apreciar seu peito nu, bronzeado, esculpido, musculoso. Acho que devo estar bem, se posso admirar a visão, pensei. Nossa, eu precisaria estar morta para não admirá-la. Estremeci quando a mão de Ren passou pela minha cabeça, tirando-me de meus desvaneios. Você está com um galo feio aqui. Levei a mão até a protuberância gigante na parte posterior do meu crânio. Toquei-a com cautela e recordei a fonte da minha dor de cabeça. Devo ter perdido a consciência quando a pedra me atingiu. Ren salvou minha vida, outra vez. Ergui os olhos para ele, que me fitava com uma expressão desesperada e tremia. Percebi que ele devia ter assumido a forma humana quando me arrancou para fora do lago e permanecido ao meu lado até eu acordar. Só Deus sabe há quanto tempo estou aqui deitado inconsciente. Ren, você está com dor? Ficou tempo demais nessa forma hoje. Ele sacudiu a cabeça, negando, mas eu vi o trincar dos dentes. Segurei seu braço. Eu vou ficar bem, é só um galo na cabeça. Não se preocupe comigo. Tenho certeza de que o Sr. Cadam pôs algumas aspirinas na mochila. Vou tomar uns comprimidos e me deitar para descansar um pouco. Ele deslizou o dedo lentamente na minha têmpora, a bochecha e sorriu. Quando retirou a mão, todo o seu braço se sacudia e tremores faziam ondular a camada sob sua pele. Kels, Seu rosto se retessou. Ele jogou a cabeça para o lado, rosnou de raiva e se metamorfoseou-se em tigre. Grunhiu baixinho, então aquietou-se e se aproximou de mim. Deitou-se ao meu lado e ficou me observando atentamente com seus olhos azuis. Acariciei suas costas, em parte para tranquilizá-lo e em parte porque isso também me acalmava. Olhei para o alto, por entre as árvores salpicadas de sol, e desejei que a dor de cabeça cedesse. Eu sabia que teria que me mexer em algum momento, mas não queria fazer isso. O tigre ronronava baixinho e o som reconfortante acabou aliviando a dor. Respirando fundo, eu me levantei, sabendo que ficaria mais confortável se trocasse de roupa. Sentei-me devagar enquanto respirava fundo, esperando que, se eu me movimentasse lentamente, a náusea se dissiparia e o mundo pararia de rodar. Reergueu a cabeça, atenta aos meus esforços. Obrigada por me salvar, sussurrei enquanto acariciava-lhe o dorso. Dei um beijo no alto da cabeça peluda. O que eu faria sem você? Abrindo o zíper da mochila, encontrei uma caixinha contendo uma variedade de medicamentos, inclusive aspirina. Coloquei 2 comprimidos na boca e bebi água. Puxando minha roupa seca, virei-me para Ren. Vamos combinar uma coisa? Quero trocar de roupa, por isso agradeceria muito se você fosse para a selva outra vez por alguns minutos. Ele rosnou para mim, parecendo um pouco zangado. Estou falando sério. Ele rosnou um pouco mais alto. Descansei a palma da mão na testa e me segurei em uma árvore próxima a fim de firmar minhas pernas vacilantes. Preciso trocar de roupa e você não vai ficar aqui xeretando. Ele bufou, pôs-se de pé, sacudiu o corpo e a cabeça como se dissesse não, e me fitou. Sustentei seu olhar e apontei para a selva. Ele finalmente deu meia volta, mas então entrou na barraca e se deitou sobre minha colcha. Sua cabeça estava voltada para dentro da barraca, enquanto a cauda se contraía de um lado para o outro pela abertura. Suspirei e estremeci ao virar a cabeça rápido demais. Acho que isso é o máximo que vou conseguir de você, não é? Tigre teimoso. Aceitei o meio termo, mas fiquei de olho em sua cauda inquieta enquanto trocava de roupa. Comecei a me sentir um pouco melhor com as roupas secas. A aspirina também passara a fazer efeito e a cabeça latejava menos, mas ainda estava sensível.
Concluí que preferia dormir a comer, então pulei o jantar e optei por um com chocolate quente. Andando com cuidado pelo acampamento, acrescentei alguns pedaços de madeira à fogueira e pus água para ferver. Aconchegando-me, mexi no fogo um pouco com um galho comprido para fazê-lo crepitar novamente e peguei um pacote de chocolate em pó. Ren observava cada movimento meu. Eu dispensei. Estou bem, de verdade. Pode ir em uma de suas excursões de reconhecimento ou sei lá o quê. Ren simplesmente ficou lá sentado, teimoso, agitando a cauda de tigre. Estou falando sério. Girei o dedo fazendo um círculo. Vá rodar por aí, procure seu irmão. Eu só vou pegar um pouco de lenha e depois vou dormir. Ele continuou imóvel e fez um som que se assemelhava um pouco a cachorro ganindo. Ri e fiz um carinho em sua cabeça. Sabe, apesar das aparências, costumo me virar sozinha direitinho. O tigre resmungou e se sentou ao meu lado. Recostei-me em seu ombro enquanto misturava meu chocolate quente. Antes que o sol se pusesse, peguei mais lenha e bebi água. Quando rastejei para dentro da barraca, Ren me seguiu. Ele estendeu as patas e eu cuidadosamente pousei a cabeça sobre elas. Ouvi um profundo suspiro de tigre e ele acomodou a cabeça perto de mim, da minha. Quando acordei na manhã seguinte, minha cabeça ainda estava apoiada nas patas macias de Ren, mas eu havia me virado. Enterrado meu rosto em seu peito e enlaçando o pescoço dele com meu braço, aninhando-me como se Ren fosse um bichinho de pelúcia gigante. Eu me afastei um pouco sem jeito. Quando me levantei para me espreguiçar, apalpei com cuidado meu galo e fiquei feliz ao ver que ele tinha diminuído bastante. Eu me sentia muito melhor. Esfomeada, comi algumas barras de cereais e peguei um pacote de aveia. Aqueci novamente na fogueira água suficiente para um migal de aveia e outro chocolate quente. Depois do café da manhã, eu disse a Ren que podia partir em sua patrulha e que eu iria lavar meu cabelo. Ele esperou um pouco, observando meus movimentos até se sentir tranquilizado, e então se foi, deixando-me por minha própria conta. Apanhei um frasco pequeno de shampoo biodegradável que o Sr. Cadão colocara na mochila para mim. Depois de vestir o maiô e um short e calçar o tênis, desci até a minha pedra do banho de sol. Fiquei à margem da cachoeira, bem longe do lugar onde fora atingida pelas pedras, e molhei e ensaboei com cuidado meu cabelo. Inclinando-me ligeiramente na direção da água espumante, deixei enxaguar o shampoo. A água fria fez bem à minha cabeça dolorida. Deslizando para o lado ensolarado da pedra, sentei-me para escovar os cabelos. Quando terminei, fechei os olhos e virei o rosto na direção do sol matinal, deixando-me aquecer enquanto meu cabelo secava. Esse lugar era um paraíso, não havia como negar. Mesmo com o galo na cabeça e minha aversão a acampamentos, eu conseguia apreciar a beleza à minha volta. Não que eu não gostasse da natureza. Quando eu era criança, adorava ficar ao ar livre com meus pais. Só que eu gostava de dormir em minha própria cama depois de me aventurar no meio do mato. Ren voltou no meio do dia e se sentou ao meu lado enquanto comíamos nosso almoço desidratado. Aquela era a primeira vez que eu o via se alimentar como homem, se contar a manga. Mais tarde, vasculhei a bolsa em busca do meu livro de poesia. Perguntei a Ren se ele queria que eu lesse para ele. Ele havia se transformado novamente em tigre, e eu não ouvi nenhum grunhido ou sinal de protesto felino. Peguei o livro e me sentei com as costas apoiadas em uma grande pedra. Ele veio até mim e me surpreendeu transformado em homem. Virou-se de costas e deitou a cabeça no meu colo antes que eu pudesse dizer alguma coisa. Então suspirou profundamente e fechou os olhos. Eu ri e disse, acho que isso significa um sim, não é? Mantendo os olhos fechados, ele murmurou, sim, por favor. Folheei o livro para escolher um poema. Ah, este parece apropriado. Acho que você vai gostar. É um dos meus favoritos e também foi escrito por Shakespeare. Comecei a ler, segurando o livro com uma das mãos enquanto com a outra acariciava distraidamente o cabelo de Ren. Soneto 18. Se te compara a um dia de verão, és por certo mais belo e mais ameno. O vento espalha as folhas pelo chão, e o tempo do verão é bem pequeno. Às vezes brilha o sol em demasia, outras vezes desmaia com frieza. O que é belo declina num só dia, na eterna mutação da natureza, mas em ti o verão será eterno. E a beleza que tens não perderás, nem chegarás da morte ao triste inverno. Nestas lindas linhas com o tempo crescerás. Enquanto nesta terra houver um ser, meus versos vivos te farão viver. Isso foi
Excelente! Sua voz era suave. Gosto desse Shakespeare. Eu também. Eu estava folheando o livro à procura de outro poema quando o rei disse: Kelsey, talvez eu pudesse partilhar um poema do meu país com você. Surpresa, deixei de lado meu livro. Eu adoraria ouvir poesia indiana. Ele abriu os olhos e fitou as árvores acima de nós. Pegando minha mão, entrelaçou meus dedos nos dele e nossas mãos descansaram em seu peito. Uma brisa leve soprava, fazendo as folhas dançarem ao sol, tecendo um desenho de sombra e luz em seu lindo rosto. Este é um poema antigo da Índia. Faz parte de um epopeia que constada desde que me entendo por gente. Chama-se Sakuntala e o autor é Kalidasa. Teu coração, de fato, eu não conheço. O meu, porém, cruel o amor, aquece de dia e de noite, e todas as minhas virtudes estão em ti centradas. Tu, esguia donzela, o amor apenas aquece, mas a mim ele queima. Com a estrela do dia apenas sufoca a fragrância da flor noturna, mas extingue o próprio orbe da lua. Este meu coração, tu que és de todas as coisas a que lhe é mais cara, não terá nenhum propósito que não seja tu. Ren, é lindo! Seus olhos se voltaram para mim. Ele sorriu e ergueu a mão para tocar o meu rosto. Meu pulso se acelerou e meu rosto queimou ao seu toque. De repente, tive plena consciência de que meus dedos ainda estavam entrelaçados nos cabelos dele e de que minha mão se encontrava pousada em seu peito. Rapidamente os recolhi, apoiando-os no colo. Ele se sentou, apoiando-se em uma só mão, o que trouxe aquele rosto lindo para mim, para muito perto do meu. Seus dedos deslizaram até o meu queixo e ele inclinou meu rosto de modo que os meus olhos encontrassem um azul intenso dos seus. Kelsey. Sim, sussurrei. Eu queria sua permissão para beijá-la. Opa, alerta vermelho. A sensação confortável que eu desfrutara havia alguns minutos, com meu tigre tinha desaparecido. Eu me sentia extremamente nervosa e aflita. Minha perspectiva girou 180 graus. É claro que eu tinha consciência de que um coração de homem batia dentro do corpo de tigre, mas, de alguma forma, eu havia empurrado esse conhecimento para o fundo da mente. O fato de que ele era um príncipe explodiu na minha mente. Eu o fitei atônica. Ele era, para ser sincera, muita areia para meu caminhãozinho. Eu jamais considerara a possibilidade de um relacionamento com ele. Sua pergunta me forçou a reconhecer que meu tigre de estimação, com quem eu me sentia totalmente à vontade, era, na verdade, um modelo de masculinidade. Meu coração martelava no peito. Vários pensamentos cruzavam minha mente ao mesmo tempo, mas o predominante era: eu gostaria muito de ser beijada por Ren. Outros pensamentos se insinuavam nos limites da minha consciência, como: é muito cedo, nós mal nos conhecemos, talvez ele só esteja se sentindo sozinho. Mas deixei que fossem levados para longe. Ignorando a cautela, decidi que queria, sim, que ele me beijasse. Ren chegou 1 milímetro mais perto de mim. Fechei os olhos, respirei fundo e então esperei. Quando abri os olhos, ele ainda me fitava. Estava mesmo esperando minha permissão. Não havia nada no mundo que eu quisesse mais naquele momento do que ser beijada por aquele homem lindo. Mas eu arruinei tudo. Por alguma razão, me fixei na palavra permissão. O que você quer dizer com querer minha permissão? Perguntei nervosa. Ele me olhou com curiosidade, o que me deixou ainda mais em pânico. Eu não só nunca beijara um garoto antes, como nunca encontraram um que eu quisesse beijar até conhecer Ren. Assim, em vez de beijá-lo, fiquei aturtida e comecei a apresentar razões para não fazê-lo. Garotas precisam ser arrebatadas, balbuciei. E pedir permissão é tão antiquado. Não é espontâneo, não combina com paixão. Se você tem que pedir, então a resposta é não. Que idiota, pensei comigo. Acabei de dizer a este lindo e gentil príncipe de olhos azuis que ele é antiquado. Ren me olhou durante um longo momento, longo o suficiente para que eu visse a dor em seus olhos, antes de varrer de seu rosto qualquer expressão. Levantou-se rapidamente, fez uma missura formal e declarou baixinho: não vou lhe pedir de novo, Kelsey. Peço desculpa pelo meu atrevimento. Então se transformou em tigre e desapareceu na selva, deixando-me sozinha para me recriminar por minha estupidez.
Hen, espere! Gritei, mas era tarde demais. Ele se fora. Não posso acreditar que o insultei dessa forma. Ele vai me odiar. Como pude fazer isso com ele? Eu sabia que só tinha dito aquelas coisas porque eu estava nervosa, mas isso não era desculpa. O que ele quis dizer com não vou lhe pedir de novo? Eu quero que ele me peça de novo.